Estou aqui ao lado do José Reginaldo Inácio, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Ele, que é um profundo conhecedor do sindicalismo, vai nos falar qual é a visão que ele tem a respeito do sindicalismo mundial e nacional para 2025. Vivemos aqui, aproveitando quando ela está apresentando, estou atualmente à frente da Confederação e quero agradecer, João, a oportunidade de estar aqui falando em nome da CNTI, ou seja, dos trabalhadores industriais do Brasil. E nesse exato momento, não só o Brasil, mas o mundo vive um cenário desafiador, em que a extrema-direita ocupa espaços importantes na estrutura política mundial e automaticamente coloca em xeque o papel do movimento sindical, que é exatamente a contraposição desse momento. Precisamos muito, nesse cenário desafiador, compreender o que é uma política pública, compreender o que é o direito coletivo, o tanto que ele é transformador e só existe com a presença de uma ação sindical pujante, necessária para que a gente consiga se recuperar e ter logo à frente a retomada do papel central e social do sindicalismo nas estruturas de poder, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O antissindicalismo está na rua. Nós podemos ver nas praças, nos bares, nos restaurantes, mas o sindicalismo parece que está numa cúpula, numa redoma, falando para a categoria. O que você acha do sindicato quebrar essa redoma e ir para a rua, confrontar no seja o termo, mas conversar com as pessoas, trabalhadoras ou não, para explicar o que é o sindicato, a força do sindicato? Você acha que isso ainda pode acontecer? Eu acho que pode acontecer porque o movimento sindical se estruturou. O movimento sindical tem uma história. Nós temos uma história que vem da Revolução Industrial, que vem lá do século XVIII, século XIX, se estruturou e se legalizou no século XIX. E no Brasil se instituiu no início do século XX. Portanto, nós temos uma matriz da história muito sólida, que não pode se deixar ruir, tal qual teria acontecido, sobretudo no final da década de 1990 e nesse início de século. Portanto, o nosso grande trabalho é retomar o papel do movimento sindical, romper com esse antissindicalismo, romper com essa versão existente que a gente tem chamado de sindicatofobia, como se a gente sofresse fosse um mal que surpreendesse de modo negativo a sociedade. Muito pelo contrário. Conforme a gente diz, não existe direito social, direito coletivo, sem a nossa presença. Portanto, aquilo que nós temos de melhor na lei, na Constituição, surgiu primeiro na ação sindical. Portanto, acredito muito que é papel nosso voltar e mostrar para o trabalhador, mostrar para a trabalhadora que temos sim um compromisso com ele. Precisamos olhar novamente o semblante da classe trabalhadora, de cada trabalhador, estando ele no contrato formal de trabalho, no trabalho intermitente, com a carteira assinada ou não, trazendo esse coletivo que no início da estrutura sindical no mundo não estava dentro do sindicato e, no entanto, construiu uma estrutura sindical, não só no mundo, mas sobretudo aqui no Brasil. Recuperar isso é aquilo que é emergente para 2025. Estivemos falando com o Reginaldo, presidente da CNTI, e eu, João Carlos Barreto. Obrigado.